Graça e paz, irmãs. Sejam muito bem-vindas a esse episódio especial do nosso VIPcast. Hoje a gente vem trazer um tema super importante, né? Falar sobre a conscientização do Outubro Rosa. E hoje nós temos duas convidadas especiais aqui. A Antônia, nossa enfermeira e membro aqui da igreja, e a Thelma, do projeto Anjos das Perucas. E eu sou a Fernanda, membro aqui da Igreja Vida Plena. Bom, para a gente começar esse episódio todo especial, né? Queria dar boas-vindas para vocês e queria começar ouvindo um pouquinho da Antônia. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, né, com vocês para falar dessa importância, né, que é esse mês Outubro Rosa, né? Importância aí da conscientização sobre o câncer de mama. Eu sou membro aqui da Vida Plena. Dentro da Vida Plena a gente tem uns projetos. Dentro da Vida Plena a gente tem, né, uns projetos que é onde eu atuo aí como enfermeira mesmo, né? Atuando aí na vida das gestantes, ensinando as mãezinhas de primeira viagem. É esse o nosso projeto dentro daqui da nossa igreja. No decorrer a gente vai bater um papo aí sobre o câncer de mama, né? Um assunto super relevante e importante, né? Para todas as irmãs que estão nos ouvindo. Hoje a gente vem trazer esse tema e o quão importante é quebrar esses tabus e falar sobre isso, né? Para levar informação para todas vocês. Bom, agora a gente vai ouvir um testemunho lindo e eu gostaria muito, Thelma, que você abrisse seu coração para a gente e falar um pouquinho sobre a sua história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a pastora, a você, a todos aqui da igreja, por esse convite, que realmente, como que eu posso estar dizendo para você, a Antônia, né, ela sabe que ter consciência do câncer salva vidas, né? Então, assim, eu passei por um câncer em 2011, né? E vou contar um pouquinho para vocês como aconteceu, como surgiu. E hoje, através desse câncer, existe o projeto Anjos das Perucas, tá? Legal. Eu tenho um pouquinho de falta de ar, porque eu faço ainda medicação. Então, assim, se eu tiver... Vamos ter paciência com você. Fique à vontade. É porque às vezes falta um pouquinho o fôlego, né, por causa da medicação. Bom, vamos lá. Em 2011 para 2012, eu descobri um câncer ductal invasivo. Na verdade, esse câncer aconteceu de que forma? A minha irmã estava passando por um câncer e deu na genética que era um câncer genético. E daí o que aconteceu? Todas as mulheres da família foi chamado para fazer esse exame, né? E o meu deu positivo. E assim, para mim, quando aconteceu isso, eu era casada, eu tinha um salão aqui em Itu, um salão de cabeleireiro, bem no mercado municipal, não sei se vocês lembram, ali do lado da Casa do Norte, antes de reformar o mercado, eu tinha um salão de cabeleireiro aonde eu confeccionava perucas, né? Eu recebi esse diagnóstico, foi acho que numa quarta-feira. Eu era casada nessa época e acabei indo para o hospital, né? E o médico falou: olha, você está com câncer, um câncer ductal invasivo. Agora a gente vai localizar onde ele se encontra e começar o tratamento. E nessa época, como eu disse, eu era casada. Eu cheguei na minha casa, eu demorei para falar, eu cheguei para o meu esposo numa sexta-feira, porque até eu digerir aquilo que eu estava para passar, eu demorei um pouquinho, demorei uns 2 dias. Cheguei para ele e falei assim: olha, eu estou passando por um câncer, vou ser internada, né? E, enfim, não sei o que vai acontecer comigo, porque é um câncer super agressivo. Ele se calou. Ele não falou nada,
e o que a gente pensa que a gente vai receber um colo, né? E ali ele ficou quieto. Quando foi no domingo, ele colocou as coisas dentro do carro e foi embora. E eu fiquei ali. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha uma criança de aproximadamente 14 anos. É uma criança, né? 14 anos. Levei essa criança para casa da minha mãe, porque eu não tenho parente em Itu, né? Isso tudo aconteceu aqui na cidade de Itu. E fui para o hospital. E ali eu passei por algumas cirurgias, cheguei a entrar na UTI e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, nessa época, eu me encontrei assim, eu tive que desfazer do meu salão, porque eu não tinha condições. Eu estava operada, retirei os 2 seios, né? Porque o câncer é assim, aonde ele invade, você tem que ir amputando. Então, nessa época, eu retirei os 2 seios, eu estava toda debilitada, com drenos, e fui para minha casa e trouxe o meu filho comigo. E ali, naquela situação, eu não tinha o que comer dentro da minha casa. Eu não tinha. Tomando medicação forte, com uma criança, e não querendo reclamar para ninguém da situação, né? Posso introduzir? Você vê que o câncer, na verdade, ele também não afeta só a parte física, né? Ele entra numa família, né? Se às vezes o companheiro não está preparado, ele acaba destruindo mesmo, né? Uma família, Sim. né? Que foi no caso que você passou, né? Ele atinge várias áreas da sua vida, né? Tanto só lado profissional quanto familiar, né? Foi mais ou menos assim que foi introduzido na sua vida, né? Então, mas assim, e daí quando eu cheguei naquela situação, o diretor do hospital me chamou, porque eu tinha mais ou menos naquela época umas 80 perucas, porque eu fabricava, que eu aprendi a fabricar essas perucas, mas assim, quando Isso tudo antes de você ter o câncer. antes de eu ter o câncer. Né? Interessante. E daí, porque eu vendia essas perucas, né? Porque quando não é com a gente não sente a dor do outro, Sim. né? É muito difícil a gente se colocar num lugar que a gente não tem nem conhecimento muitas vezes, né? Muito se fala, mas ali no nosso ciclo, quantas pessoas a gente conhece que passa por uma situação assim, pra gente se colocar nesse lugar é mais difícil, né? Se colocar na dor do outro, Sim, né? com certeza. E o diretor daquele hospital, por coincidência, o sobrenome dele é Cabelo. Ele me chamou, ele me chamou naquele hospital e falou assim para mim: Thelma, eu preciso do trabalho seu aqui dentro do hospital. Eu falei: doutor, eu não vou conseguir. A minha irmã, diagnóstico 90 dias de vida. O meu não está atrás, é o mesmo câncer. Eu não vou conseguir. Eu vou morrer. Ele olhou para mim, abaixou a cabeça e ficou quieto, em silêncio. Quando ele ficou quieto, em silêncio, eu vi o meu esposo em silêncio. Me deu aquela dor. Mais uma vez, né? Mais uma A dor vez. do silêncio, A né? dor do silêncio, porque quando eu falei que eu tinha aproximadamente a mesma quantidade de vida que a minha irmã teve, né? Porque minha irmã faleceu em 90 dias, é um câncer ductal. Ele invade todas as linfas. E ali eu me calei e voltei com aquela dor. Mas quando eu cheguei na minha casa, eu me deparei com outra situação. Eu não tinha o que comer. Eu não tinha nada. E daí com aquela dor, com aquela angústia, e chegando cartinha em casa de agradecimento, porque a assistente social, ela doava a peruca e falava: olha, foi a Thelma que te doou. Então as pessoas escreviam a cartinha de agradecimento e ela me entregava. E daí, o que eu fiz? Com muita vergonha, mas com muita vergonha, eu fui no meu Facebook. Na época, o Facebook estava começando né? Eu fui ao Facebook e coloquei assim: olha, eu estou precisando de cabelo, porque até então o cabelo era muito caro para se comprar. E as perucas que eu doei
foi perucas que eu comprei o cabelo, produzi para fazer a venda, né? Como eu achei que eu ia morrer, eu doei as perucas. Então eu coloquei assim no Facebook, olha, eu estou precisando de cabelo e alimento. Porque muitas mulheres não têm o que comer dentro da casa e tomam medicação forte. E eu tinha no meu psicológico que todas as pessoas iam me rejeitar da forma que o meu esposo me rejeitou. Então a gente fica com aquilo, ai, será que se eu falar eu vou ser rejeitada também? Pelo contrário, o que aconteceu? Em menos de um mês, eu tive mais de 1.500 doações de cabelo na porta da minha casa e eu tive 1 tonelada de alimento. 1 tonelada. O que aconteceu? Começou a chegar voluntariado, né? Isso é o cuidado, né? Começou a chegar voluntariado. Eu fui morar pro fundo da minha casa. Eu recebi tanto amor de tantas pessoas sem saber da minha vida, da realidade do que eu estava passando. E daí se tornou os Anjos das Perucas. Por que esse nome? Não por alguma religião, não. Porque eu acredito que são anjos enviados por Deus, como você aqui, que você está escutando essa história para passar para muitas mulheres. Então eu falo que os Anjos das Perucas é uma família que cuida, é uma família que zela, é uma família que a gente se une. Os Anjos das Perucas não é meu, é de vocês. Então, assim, convido vocês para fazer parte dessa família. E olha que legal. Agora vamos falar a parte boa. Sim, Vamos dar um a pouco gente já tá aqui. vamos dar um pouco A de gente já tá se risada. desmanchando aqui. É importante você falar que... Agora vamos falar da parte boa, né? Porque assim, não É importante só você da citar emoção. também essa parte do cuidado, porque nós também falamos que a família, né, a Igreja Vida Plena é uma família para amar e ser amado. E a gente sente essa verdade sempre aqui. E a gente vê o cuidado de Deus em detalhes da nossa vida. Assim como você viu no momento que você estava passando, né? E a gente não só vê em momentos difíceis, como a gente vê em todo momento, né? E a gente agora... porque Deus, ele honra, né? Sim. Então, assim, eu passei por tudo isso. E durante desde 2011 até hoje, eu faço tratamento, embora não pareça, tá? Eu faço tratamento, não tenho alta do hospital, já fiz 9 cirurgias, 5 vezes dentro de uma UTI, né? Então, assim, aquele esposo que teve esse abandono, porque cada um dá o que tem, né? Então, assim, ele é meu melhor amigo. Hoje ele trabalha até para mim, dentro da instituição. Então, assim, quando acontece algo de ruim na vida da gente, é Deus exaltando de alguma forma. Então, assim, eu creio que nada é por acaso. Eu falo que eu vou embora, como todo mundo aqui vai, todo mundo morre, né? Pessoas que já foram nessa pandemia que nós nem imaginávamos, né? E eu continuo aqui. Então, assim, o lado bom é ser acolhida, ser amada, fazer o bem. Hoje nós temos vários projetos, não só o dos Anjos das Perucas. Os Anjos das Perucas hoje ele não é uma ONG, ele é uma UCIP. O que é uma UCIP? Nós trabalhamos no âmbito federativo, no Brasil todo. Nós fomos a primeira instituição lançada no Brasil de confecção de perucas, e depois veio outras. Hoje, através da Unicamp, só através da Unicamp, são 43 municípios que nós atendemos. Então, assim, o lado bom, que essa dor que eu passei, né, tudo tem um propósito. Te levou a viver algo muito maior, né? Então, assim, era isso que eu tinha que passar. Sua história.
né? A história que Deus tinha para assim, você. então acho que assim, todo mundo, a igreja em si aqui, ela tem uma história de acolhimento, de segurar na mão, a pastora com uma missão tão assim, né? Sim. Porque a missão dela não é fácil, né? Então, assim, e ela tá lá. Então, eu acho que cada um aqui, nesse mundo, tem um propósito de alguma coisa, Sim. né? E eu, Nós cremos nisso também. e eu agradeço toda a dor. A dor que eu tive dentro da UTI, que às vezes nem com morfina era difícil de passar, eu falava, Senhor, não tira essa dor de mim. Dai força para suportar. E eu suportei e estou aqui até hoje. Amém. Antônia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Qual é a importância da prevenção? Como que as pessoas podem se prevenir de alguma forma? Enfim, fazer esse cuidado preventivo mesmo. Sim, isso é muito importante, né? A mulher, na verdade, ela precisa, né? Existe também o câncer de mama no homem, porém ele é menor, né? Mas a mulher, ela precisa se conhecer, se autoavaliar, saber o que há diferente aí no seu corpo, né? Saber se tem alguma alteração na sua mama, isso é muito importante, né? Para você, mulher, né, que está nos assistindo. Então, assim, se autoavaliar uma vez por mês ali, fazer um autoexame da sua mama, ver se tem alguma alteração no mamilo, que é o bico do peito, né? Ver se sai alguma secreção ali pelo mamilo, desde que não seja as mulheres que estejam amamentando, né? Não é para sair nada na hora que se faz essa expressão aqui, né? Então, não é para sair nada. Então, faz um autoexame mesmo. Faz a massagenzinha em volta de toda a mama, palpa ela, vê se ela tem algum nódulo que você consiga sentir, debaixo da axila. Então, isso é interessante, sabe? Você se autoconhecer, se autoavaliar. Isso daí pode trazer um diagnóstico bem precoce. E a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele reduz 95%. A chance de cura é de 95%. É um índice bem número alto. muito expressivo, né? Sim, é um número muito expressivo. E também, né, você fazendo todo o tratamento, né, o caso, né, do câncer aí que a Thelma, ela vive, mas tem muitos, né, câncer aí que é descoberto logo no início e tem aí em torno de 35% de cura até, né? Uhum. Então, assim, quanto antes você ter essa visão de que alguma coisa está alterada na sua mama e você procurar um médico, procurar ajuda, você tem muito mais chance de ter um resultado positivo, né? Ter uma cura, né? Fazer um tratamento quanto antes. Então, a mulher, ela precisa se conhecer e fazer esse autoexame pelo menos uma vez por mês. E a partir de qual idade, assim, é relevante, né, que as mulheres façam exames, exames de, não sei como, De imagem. imagens, Sim. isso. O Ministério da Saúde preconiza acima dos 50. Porém, assim, o médico, às vezes, o seu médico acha que você tem uma história familiar ou você tem uma alteração, sei lá, hormonal. Então, muitas vezes, a partir dos 40, ele já te encaminha aí para um ultrassom, para uma mamografia. Lembrando, assim, que o diagnóstico hoje, quem traz diagnóstico ouro para o câncer de mama é a ressonância magnética, que vê ali nítido realmente se tem um câncer de mama ou não. E você sabe que eu já ouvi, assim, alguns relatos, até estudando mesmo, vendo alguns vídeos quando a gente levantou essa pauta, que algumas mulheres, né, têm medo de fazer o exame, têm medo de fazer mamografia, têm medo de dor, têm medo, enfim, né, N coisas. Qual mensagem que você deixa para essas mulheres? Na verdade, assim, a mamografia, elas realmente, muitas delas têm esse medo, né? Porém, assim, tem mulheres que têm sensibilidade maior na mama, né? Eu já fiz a mamografia várias vezes
e assim não sentir dor nenhuma. É porque é um aparelho que ele pressiona a mama, né? Uhum. Mas ele não dói, mulher, então vá, faça esse exame que ele não vai doer nada. É uma prevenção para você, você precisa fazer. Então vai sem medo, tá bom? Legal. E, Thelma, aproveitando, né, que a gente está falando sobre prevenção, enfim, quando a sua irmã descobriu, ela descobriu através de qual forma? Ela passava muito enjoo, né? Interessante que eu também tinha, mas eu achava, eu achava que o enjoo que eu tinha é pelo anticoncepcional que eu tomava. Ah, e ela também sentia esse sintoma. Ela também sentia esse sintoma, né? Uhum. Então, assim, eu hoje, né, eu falaria não só o exame de autocuidado de câncer de mama, tá? Mas sim também o ultrassom ultravaginal, Uhum. que é super importante, né? Eu retirei as 2 mamas, retirei o útero, retirei o ovário, retirei tudo. O câncer de mama, inclusive, ele é o câncer que mais mata mulheres, né? Dentro dessa gama de doenças, assim, o Sim. câncer de mama, em seguida o câncer de ovário. Sim, Então, é muito importante, né? Existem outros exames que não são necessários após os 40, né? E sim, a mulher ali em sua vida adulta já tem que fazer. Então, sim. esse cuidado preventivo, né? Desses exames, de ter um médico ali de confiança para que você vá, passe, isso é muito importante, né? Sim, e eu também falo mais um exame que eu acho que é muito interessante, o exame de sangue de CA, né? Porque ele já dá um diagnóstico, principalmente para os homens, pelo câncer de próstata também. E homem também tem câncer de mama, Sim. tá? E assim, e ficar de olho nas nossas criancinhas, porque hoje eu atendo uma gama de crianças que passam pelo câncer também, tá? Nós temos até um projeto dentro do hospital, é um projeto que se chama Projeto Ana. Falando de câncer, eu vou estender mais um pouquinho. Esse Projeto Ana é uma bonequinha que nós fazemos, que a bonequinha ela sai o bracinho e ela sai o cabelinho. Por quê? Porque onde dá o câncer é amputado, tá? Porque tem que amputar, tem que tirar aquele pedaço. Então, tem crianças sem perninha, tem criança sem bracinho, fora a queda do cabelo, tá? Eu mesmo quase amputei o meu braço. Então, assim, e esse Projeto Ana, nós fabricamos essas bonequinhas, que sai o cabelinho, que sai a perninha, e levamos até o hospital para quê? Para que as psicólogas trabalhem com essas crianças. Então, eu falo não só para as mulheres, mas sim para a gente ter um olhar mais assim, atento às nossas crianças, porque elas não sabem falar, né? Ah, eu tô isso com aquilo. Mas se começar a ter muito enjoo, ter muita atordoação ou alguma coisa parecido, procura um oncologista. Não leva só um clínico geral. Sim. Que isso é Às vezes o que importante. acontece também, o que deve, né, acontecer é ter algum sintoma, né? Enfim, uma criança, ou às vezes até a gente já adulto. E aí vai no médico ali, recebe ali, algo simples. E aí você persiste com aquele sintoma, né? Sim, Então, acho que é importante mesmo você ter consciência do seu corpo, né? Para que você consiga explicar da maneira correta e ter aquele diagnóstico ali mais assertivo, enfim, solicitar exames e ter aquilo o mais claro possível, né? Eu acho que a informação nunca é demais, principalmente quando se trata de saúde. Um cuidado também que eu acho que é muito importante é um autocuidado com relação à saúde, assim, no sentido de alimentação, exercício físico, sono. É muito importante a gente ter um acompanhamento médico, enfim, precisa de medicamentos, fazer o uso corretamente, mas também é muito importante que a gente tenha disciplina no nosso cuidado, né? A gente
fala que nós cristãos falamos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, né? Não só do nosso espírito, da nossa mente, mas trazer para o nosso dia a dia a disciplina de cuidado com o nosso corpo, ter ali o nosso momento de caminhada, ter o nosso momento de ir à academia, de fazer um exercício que você goste, 30 minutos no mínimo por dia, eu acho que já muda muita coisa. Se alimentar da melhor maneira possível, dentro das suas possibilidades, ingerir água corretamente. Gente, isso é tão básico, né? Tomar água todo dia, certinho. E é muito difícil para muitas pessoas tomar um copo de água. Sim. Passa o dia ali no automático, às vezes na correria do trabalho, toma um copinho ali e tem que tomar água. Só percebem a falta daquilo quando realmente tem algo sério, né? Quando surge uma doença ou alguma coisa. Então, eu acho que tão importante quanto a gente ter esses cuidados médicos, é importante a gente ter esse cuidado e esse comprometimento com nós mesmos, com a nossa saúde, com a nossa disciplina de cuidado todo dia. O poder do todo dia, né? Todo dia um pouquinho. Você sabe, Fer, que isso que você está falando é muito interessante, porque nós temos, né, dentro da gente o nosso sistema imunológico. Uhum. E como que você cuida dele? Através de você cuidar da sua saúde. Uhum. E assim, a gente vendo a fisiologia, né, do câncer, seja lá de qual câncer for, Uhum. dentro do nosso organismo tem uma célula que ela como se fosse uma célula inspetora. E vai passando ali, tipo assim, a célulazinha, e vem uma célula normal, que é a célula cancerígena. Se o seu organismo tiver, seu sistema imunológico estiver ativo, né, tá saudável, na hora aquela célula inspetora que é do seu sistema imunológico vai detectar aquela célula. Essa célula é anormal, ela é uma célula cancerígena. Eu vou eliminar ela, vou matar ela, entendeu? Uhum. Então, agora, se você tiver com a sua imunidade baixa, sua saúde debilitada, né, aquela célula inspetora também, ela não vai estar tão ativa, e aí é onde essa célula cancerígena passa, vai para determinado tecido, vamos jogar aí que é o câncer de mama, né? Vai lá para a mama, onde ela pega e vai no tecido lá, e aí é onde ela se multiplica aquela célula normal e vira aí o tumorzinho, né? O câncer de mama. Sim. Ou qualquer outra parte do organismo. Mas isso faz parte da prevenção, né? Sim, Também é muito importante. A gente só dá conta desses pequenos detalhes depois, né? Mas isso também é muito importante. É igual passar protetor solar todo dia. Você vai no dermatologista, ela fala, passa protetor solar no rosto, porque previne câncer de pele. A gente pensa, não, quando isso pode acontecer? Quando? E a gente não tem o cuidado que a gente muitas vezes é instruído a ter, né? Sim, é ajudar mesmo o sistema imunológico, né? Que ele combate qualquer coisa que vem de errado. Dentro das suas possibilidades, né? Dentro da sua rotina, da sua rotina corrida, de trabalho, estudo, enfim, encontrar ali um tempo para que você possa cuidar de si com qualidade, né? Cuidar do seu sistema imunológico com qualidade. Eu acho interessante também, porque assim, na verdade, as pessoas não têm costume de passar no oncologista, Uhum. tá? Só de ouvir, às vezes dá um receio, né? Você fica... E assim, é bem isso. E assim, o que acontece? Um câncer, para ele estourar o nódulo para fora, ele demora 8 anos. Não é assim, eu tenho, você entendeu? Você está com aquilo, mas para sair aquele nódulo é 8 anos, tá? Ele é silencioso, né? Não dói. Então, assim, quando você já está com o nódulo, significa que você já está com aquilo há 8 anos. Então, quando você sente ele, no caso, né? Sim, você acho que sabe disso, né? Então, assim, o ideal seria, mas eu vou passar no oncologista, não tenho nada. Não tem, entendeu? Mas, assim, faz exames, não custa. Sim. Pelo menos uma vez por ano, né? Porque a gente passa, clínico geral, passa em tudo, menos no oncologista. Então, acho que nós teríamos que ter essa consciência de passar no oncologista pelo menos uma vez. Eu mesmo, eu não senti o meu nódulo. Não tinha, mas era um câncer ductal, né? Então, assim, é um câncer que invade todas as linfas.
Quando você descobre, já está um passo à frente, ele já está no grau 3, 4, que foi o meu caso, eu estava no processo 4. Super Então, avançado, né? super avançado, e eu não senti o nódulo. Por quê? Porque ele estava por trás de tudo. E Sim. nem a ultrassom às vezes não pega. Então, passa no oncologista, pelo menos uma vez, para a gente Sim. tirar aquilo da cabeça, né? E, Thelma, falando sobre projetos sociais, a gente tem um projeto aqui na Igreja Vida Plena chamado Bolsas do Amor, que é um projeto em parceria com o Hospital do Câncer de Sorocaba, onde a gente faz bolsas e coloca dentro itens, né, de autocuidado feminino para fazer doação para essas mulheres e levar justamente essa mensagem de esperança, né, no lugar do silêncio. Né? Eu acho que é uma escolha que a igreja faz como sociedade, ao invés de silenciar, né? De abafar o caso ou de não se colocar nesse lugar, de levar essa mensagem de esperança, né? E até comentei com você que eu li uma frase que para mim fez sentido, assim. O diagnóstico de câncer, ele não é esse não é o meu lugar de fala, né? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas compartilhar isso com você eu acho que faz muito sentido. O diagnóstico de câncer, ele não é uma sentença de morte. Não é, não é. Você é um testemunho vivo. Sim. Eu sou a prova viva porque quando eu descobri, realmente eu achei que eu ia falecer, Sim. né? Mas assim, gente, quase 15 anos eu tô aqui ainda, Sim. firme e forte. Embora não pareça, mas eu faço tratamento periódico, né? Eu não tenho alta do hospital. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar isso com seriedade, sim, tá? Uhum. Mas o psicológico, ele ajuda muito. Ele ajuda demais, né? Então, não acho que vai morrer, que não morre, não. Se não chegou a sua hora, se Deus fala, tu tem que ficar aqui, você fica. Então, assim, não se desesperem, meninas. Não se desesperem. Não é o final do mundo. A gente passa mal? Passa. Passa sim, tá? Mas a gente passa tudo. Então, assim, e hoje eu estou aqui, de portas abertas. Se alguém precisar de alguma peruca, espero que não precise, né? Porque a gente fala, mas se precisar, os Anjos das Perucas está disponível para poder acolher essas mulheres que tanto precisam. Sim. Tá bom? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, as informações sobre o projeto. Sim. A gente também vai deixar todas as informações sobre o nosso projeto aqui da Igreja Vida Plena, Bolsas do Amor. Às terças-feiras, nós temos um encontro de mulheres aqui na igreja, às 8 horas da noite. Então, a nossa... É 7h30, E todas as terças-feiras a gente tem um encontro marcado, né, com as mulheres, 7h30 da noite, aqui na Igreja Vida Plena. As portas da nossa casa estão abertas também para vocês, mulheres, que estão passando por um momento, né, delicado, um momento difícil e que está precisando de alguma ajuda. E para você também, que não está passando por um momento delicado, né, venha compartilhar, né, do pão do Senhor com a gente aqui na mesa. Meninas, foi um prazer enorme compartilhar com vocês esse momento. Queria começar com o Antônio dando alguma consideração final. Quer deixar algum recado? Foi um prazer, viu, Thelma, estar com vocês. Foi muito bom falar sobre esse tema, né, que a gente traz todos os anos aqui na nossa igreja, né, através de palestra. Hoje a gente está aqui nessa roda de conversa. Sim. Com a Thelma, com o testemunho da Thelma, né? Acho que todos adoraram o testemunho da Thelma. Então é isso. Posso falar sobre o... Pode, eu ia até puxar isso. Não puxa aí. Antônio, acho que seria legal também se você contasse, né, para as pessoas que estão nos assistindo sobre o seu projeto de amamentação.
Tô falando assim de uma maneira bem leiga, mas ela vai explicar pra gente aí como que funciona. Então, pessoal, eu há pouco tempo já estou empreendendo aqui, né, na cidade de Itu. Sou enfermeira aí há 25 anos, né, trabalho na área materno-infantil. Então, eu tenho uma empresa de consultoria materno-infantil. Então, consultoria, amamentação, doulagem. Então, tudo que é relacionado à gestante, curso de gestante, a gente trabalha nessa área, né? Eu e minha sócia, a Letícia. E daí as mãezinhas aí que precisar, né? Além de tudo, nós somos cristãs também, né? Vamos deixar também na descrição, né, do vídeo o contato certinho da Antônia para todas as mamães, futuras mamães, né, que quiserem aí saber um pouquinho mais, entender melhor desse processo maternal, né? Que é importantíssimo, porque assim, a gente, né, eu primeiro, quando fui mãe de primeira viagem, gente do céu, devia ter uma instrução, né? E hoje a gente tem tanta informação, né? E na época eu falava, meu Deus, o que que eu faço? É Não isso, sei. Em pedra, né? O seio tá empedrando, o que que eu faço? Não sei, que dor da febre, né, Antônia? Dá tudo, né? E o pior, assim, Meu que baixinha, as primas, ninguém sabe o que É, a mãe, a avó, fica todo mundo E todo mundo chora, a criança chora, a mãe chora. Olha que projeto maravilhoso. Queria ter te encontrado há 27 anos atrás. Eu tive sorte, acho que o Senhor preparou esse momento para mim também, porque eu te conheci antes de chegar nessa fase, então ó, que bom. É verdade, mulheres, se vocês estiverem pensando em ter um bebê, procura Antônia. É verdade. Ai, ai. Thelma, vamos às suas considerações finais, né? Bom, Eu queria continuar conversando. Bom, primeiramente quero agradecer a você, tá? Você, Antônia, a pastora, tá? Por esse acolhimento, embora ela não esteja hoje aqui. Pastor, um abraço, está fazendo falta. Ela tá com gripe, né, coitada? Então, assim, esse acolhimento. E venha pra cá, sim, que aqui a gente é acolhida. Que bom, né? Saber que através, né, das nossas vidas, da vida dos nossos pastores, Sim. A missão da igreja fica tão clara, né? Porque realmente nós somos uma família para amar e ser amada. Bom, eu gostaria muito de deixar claro para vocês que se cuidem. Se cuidem por vocês, se cuidem pelos seus filhos, pelos seus familiares, pelos seus maridos, né? Se cuidem. Se cuidar e se amar é um ato de amor ao próximo também. É um ato de mostrar o amor do Senhor através da nossa vida, né? A gente cuida de nós, a gente tá bem para cuidar do próximo, a gente tá bem para cumprir a missão e os propósitos que o Senhor tem para realizar através de nós. Então, mulheres com as suas vidas corridas e com as suas agendas muitas vezes cheias e um tanto quanto ingratas no seu tempo, né? Tirem um momento para si, um momento para o seu autocuidado, um momento para se dedicar ao seu corpo físico, mas também ao seu corpo espiritual, né? A sua mente, o seu coração. Dedica um tempo à palavra do Senhor. É um tempo de florescer, né? Nossa pastora sempre fala que é um tempo de florescer, é um tempo do novo do Senhor, da gente perceber essa nova fase e despertar para o que Ele vem fazendo e vai fazer através das nossas vidas. Então, eu queria liberar sobre a vida de vocês, sobre a vida de vocês, a paz do Senhor, esperança de um amanhã feliz, cheio de saúde e muito mais tem o Senhor para fazer na vida de outras mulheres, através da vida de vocês, através da vida da nossa pastora, da vida das mulheres que frequentam a nossa igreja. Então, muito obrigada, muito obrigada. Agradeço de estar aqui. Que o Senhor abençoe a vida de vocês que estão aí assistindo e ouvindo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém.